O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele nem sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com quem mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos ainda para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor das sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Espírito Santo, luz divina e iluminai-nos. Podemos sentar, meus amados. Gente santa de Deus, para a gente, então, aqui para a nossa paróquia dos Sagrados Corações, final de semana de festas, né? Como a gente falou, então, sempre na segunda sexta-feira, depois de Corpus Christi, nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, nosso padroeiro, Sagrado Coração de Jesus. E sempre no sábado, depois do Sagrado Coração, é o Imaculado Coração de Maria. Nossa paróquia é a paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. E a festa é a festa dos Sagrados Corações e do Divino Espírito Santo. Por isso é que nós nos alegramos por podermos celebrar hoje esta liturgia, não da forma com que a gente queria, né, com os festejos populares e tudo aquilo, mas celebramos do jeito que nos é possível nesse tempo. Tivemos até um frango assado com recheio e tudo, né? As pessoas trabalharam, foram ali para a cozinha, prepararam, os paroquianos adquiriram para celebrar também com suas famílias e para ajudar. Tudo isso é comunhão, é coração de Jesus unido ao nosso coração, ao coração humano, é alegria de coração para coração. E a liturgia de hoje, ela fala para a gente também dessa grande graça, que é a graça do reino de Deus. A gente precisa lembrar assim, meus amados, Jesus Cristo é aquele que vem inaugurar o reino. Antes de Jesus, João Batista, que nós vamos celebrar também neste mês, dia 24, João Batista anunciava o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, e Jesus vem para inaugurar esse reino. E daí o que Jesus vem dizer para a gente? Como que é o reino? E como que Ele espera que a gente o ajude a continuar anunciando o reino? Ele inaugura, mas nós devemos continuar o anúncio desse reino. Cada vez que a gente dá testemunho de cristão, cada vez que nós celebramos a Santa Missa, cada vez que vivemos os sacramentos,
cada vez que participamos de uma festa de comunidade, cada vez que fazemos em casa o nosso momento de oração, cada vez que ensinamos uma coisinha ao menor dos nossos irmãos ou alguns da nossa família, estamos anunciando o reino de Deus. E aí Jesus começa a tentar explicar para aquelas pessoas como que é esse reino. E ele chega nessas parábolas que ele conta para a gente hoje, né? É muito interessante quando ele diz que o reino dos céus é como alguém que espalha semente na terra. Vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. O que ele está dizendo para a gente? Que ele conta conosco para que a gente faça isso que o semeador faz, para que nós sejamos os semeadores do reino. Então a gente vai semeando a palavra, lançando a palavra, vai falando para as pessoas do nosso testemunho, a gente vai dizendo como que a gente vive a nossa fé para outras pessoas. A gente convida outras pessoas para irem à missa conosco, para participarem com a gente vai ensinando a oração para os filhos e para os netos, vai trazendo filhos e netos à igreja, a gente vai dando testemunho do amor de Deus na nossa vida, e assim a gente vai lançando a semente. Os frutos de conversão, de mudança de vida, já não dependem da gente. Jesus diz, a gente lança a semente e vai dormir e vai acordar, vai vir noite, vai vir dia, e a semente vai germinando e crescendo, e quem semeou nem sabe como isso acontece. Só que se a gente não fizer aquilo que é nossa parte, nosso papel de lançar a semente, sem semente do nada não vai vir o fruto. Então nós precisamos fazer aquilo que é nossa parte, lançar a semente, unir o nosso coração ao coração de Jesus, lançar a sementinha na terra, convidar as pessoas, anunciar o reino de Deus, deixar com que outros vejam que nós somos cristãos, pelas nossas ações, pelo nosso testemunho, por aquilo que a gente faz e pela forma que a gente faz. Se a gente fica dando testemunho de ódio, de quem odeia, de quem tem raiva, nós não vamos estar semeando a sementinha do reino. Se a gente ficar dando testemunho de quem gosta de uma briga, de quem gosta de ficar de mal com as pessoas, se a gente ficar dando testemunho de quem gosta de levantar falso testemunho, de quem gosta de fazer uma caluniazinha, uma fofoquinha, de quem adora uma mentira, de quem gosta muito de ser infiel, nós não vamos estar semeando a semente do reino. Muito pelo contrário, vamos estar lançando o joio na terra. O que o Senhor pede é que a gente, vivendo o amor desse seu sagrado coração, a gente lance as sementinhas na terra, sem nos importarmos, porque um é aquele que planta e o outro é aquele que colhe. Vamos imaginar nós, estamos aqui hoje bebendo da semente que foi inicialmente plantada por Jesus, por 12 apóstolos, os que vieram depois e os depois, gente que nem imaginava que um dia nós existiríamos, mas é porque eles lançaram a semente que nós hoje bebemos da palavra, temos encontro com Jesus na Sagrada Eucaristia e podemos estar guardados no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria. Então que a gente não se omita a isso que é nossa missão, de seguirmos firmes, lançando a sementinha do reino de Deus. É muito interessante também, meus amados, essa parábola do grão de mostarda, porque o Senhor diz que o reino dos céus é como um grãozinho de mostarda, que é semeado na terra. A sementinha da mostarda é a menorzinha de todas, mas quando cresce se torna uma grande planta, e até os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Essa sementinha de mostarda pode em muitos momentos ser comparada com aquela sementinha. Vamos imaginar, 2000 anos atrás, Jesus, 12 apóstolos, semearam a sementinha do reino, é um grãozinho de mostarda. Há 2000 anos atrás, lá na distante Jerusalém, 12 homens simples lançando uma sementinha, é um grãozinho de mostarda. Mas aí essa sementinha vai crescendo, vai germinando, e hoje todas as aves e pássaros podem abrigar-se à sombra desta grande árvore que é a igreja, que somos todos nós.
nós nos abrigamos, estamos abrigados à sombra desta grande árvore que tornou-se a Igreja de Deus, espalhada pelo mundo todo. E para que outras aves no futuro possam continuar se abrigando à sombra dessa árvore, é importante que a gente não se omita e que a gente não deixe de lançar a palavra, não deixe de semear a palavra de Deus. E aí eu quero terminar, meus amados, com um versículo que a mim chama muito a atenção, porque Jesus Cristo ensinava tudo em parábolas, diz o texto do Evangelho de Marcos. Mas quando Jesus estava sozinho com os discípulos, ele lhes explicava tudo. Por que eu quero terminar com esse versículo? Para dizer também do quanto é importante nós estarmos sozinhos com Jesus, para que Jesus também fale no nosso coração. É fundamental que nós estejamos na igreja, porque nós somos uma igreja comunhão. Jesus Cristo é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma trindade perfeita. Jesus Cristo nos reúne em torno dele na Eucaristia, na palavra. Ele quer que nós sejamos comunhão, Ele quer que nós estejamos juntos. Mas também é importante estarmos com Jesus. Por exemplo, aqui na igreja nós temos todas as quintas-feiras uma tarde e um princípio de noite todinho de adoração. De 3 da tarde até as 8 da noite, toda quinta, o povo de Deus se reúne aqui para adorar, para estar com Jesus, diante de Jesus. Como é importante, porque quando Jesus também se encontra conosco, Ele nos explica tudo. Nós vamos ouvir na nossa oração pessoal, no momento em que nós estivemos lá, abrindo a nossa Bíblia, fazendo nossa leitura, Ele vai nos explicar tudinho, é o nosso coração. É importante que a gente viva esses momentos pessoais, de intimidade, de oração com Deus. Deus é comunhão, mas Deus também quer que a gente converse com Ele um pouquinho, de tempos em tempos, que a gente esteja com Ele, porque Ele também quer falar no nosso coração, né? Fico feliz quando eu vejo a galerinha dos grupos de jovens, hoje até ajudando a gente na liturgia, os jovens que ficam lançando essa sementinha para outros jovens, e também os jovens eu quero motivar, né? É muito importante que a galerinha esteja presente nas reuniões do grupo de jovens, que esteja presente nas ações. Hoje os jovens nos ajudaram também na entrega dos frangos, estão sempre, mas como é importante, jovens, que vocês também participem conosco na quinta-feira de adoração, que também tenham em casa os momentos de oração, porque também ao coração de vocês, Jesus tem uma mensagem. Também você em casa, Jesus tem uma mensagem. Então vamos nos empenhar também, meus amados, em termos nós, os nossos momentos com Jesus Cristo. Que a palavra de Deus, meus irmãos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.